Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu estava meditando no livro de Provérbios em um texto e eu senti vontade de compartilhar. O provérbio que eu estava lendo é o Provérbios de número 26, lá no versículo 3. Esse provérbio é um provérbio que está falando sobre o tolo. Então, está fazendo várias comparações da pessoa que é tola. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. E quando eu li esse texto, eu parei e fiquei pensativa. E me veio na memória um salmo, que é o Salmo 32. Lá no Salmo 32 eu lembrei de um versículo que falava sobre a gente não ser como um cavalo ou ser como uma mula. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Lá no versículo 8 diz: Eu aconselharei. Então, o Senhor é o nosso conselheiro. E eu me lembrei do Espírito Santo, quando Jesus falou sobre ele lá em João, que eu vou ler também, está escrito assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pulando aqui para o versículo 12, diz: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, nesse texto que Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo, ele diz isso. Ele fala que se ele não for para o Pai, o Espírito Santo, o conselheiro, ele diz aqui, o conselheiro não virá a vocês, e conselheiro está até em maiúsculo, aqui na minha versão, a NVI, versículo 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, ou seja, o Espírito ele é o conselheiro e ele é aquele que guia. Então, quando eu me lembrei desse texto, que o Espírito Santo ele é meu conselheiro, ele é meu guia, fez muito sentido para mim lá no texto de Salmo que diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho, não é o caminho, é no caminho. Enquanto você está caminhando, ele te ensina no caminho como um guia. Eu o aconselharei e cuidarei de você, ou seja, está falando aqui que o Senhor ele nos aconselhará. Então, o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, ele nos guia e nos aconselha. A parte-chave aqui é que ele está falando que vai nos guiar, ele nos prometeu o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo quando ele subiu aos céus, quando Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo, e ele nos aconselha aqui, ele fala, não, no versículo 9 de Salmos 32. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, eles não obedecem. E o Espírito Santo, ele é Deus e ele nos instrui, ele nos ensina o caminho que a gente deve seguir. Então, aqui nesse texto de Salmos, uma pessoa que não segue o conselho do Senhor, que não ouve, não obedece ao Senhor, ela é comparada a um tolo, comparada a um cavalo, a um burro que precisa de rédeas, precisa de alguma coisa estar ali sendo desconfortável, uma pressão desconfortável, porque quando um cavalo usa uma rédea, para ele parar, o dono do cavalo precisa puxar ele. Então, isso acaba dando uma pressão na boca do cavalo ou do burro, e ele se sente incomodado, então ele atende aos comandos do dono dele. Por quê? Por causa do incômodo. Então, o Salmo aqui está falando pra gente não ser como esse cavalo ou esse burro, né, que precisa de freios e rédeas para ser parado, para prestar atenção, para obedecer, né? Então,
Ele está nos instruindo a isso, a gente ouvir a voz dele e obedecer, e não ser como o cavalo ou o burro. Então, quando a gente ouve ali uma instrução, uma ordenança, né, do Senhor, o que Ele está pedindo para a gente fazer, o conselho dele a respeito das coisas que a gente passa, é sábio que nós obedeçamos ao que Ele diz. O tolo é comparado com esse, né, que precisa de usar freios e rédeas para ouvir, para obedecer. Então, o conselho é que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, que nós ouçamos a voz do Senhor, que nós sejamos obedientes a essa voz, para a gente ser sábio, para que a gente seja uma pessoa sábia, a gente seguir o caminho certo, o caminho que a gente deve seguir, a gente tem que ouvir do Senhor e obedecer ao Senhor. E é sábio a gente seguir o conselho do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe toda a nossa história, ela já foi escrita, Ele já sabe o que é bom para nós, o que é ruim para nós, então é sábio ouvirmos o conselho do Senhor, ouvirmos o Espírito Santo, aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. E eu até tenho um testemunho a respeito de ouvir a voz do Espírito Santo, porque no ano passado, em 2024, no ano passado, em 2025, uma das minhas metas era que eu queria ouvir a voz do Espírito Santo, saber discernir a voz do Espírito Santo das demais vozes. Então, esse era um dos desejos do meu coração. E aconteceu algo interessante, que eu não tenho muito costume de ficar indo sempre na casa da minha mãe. E muito menos de pintar a unha ou fazer esse tipo de coisa. E aí, um dia eu estava indo na casa da minha mãe, e antes de eu sair, eu já estava pronta, eu já estava com a minha bolsa. Antes de eu sair, eu ouvi uma voz de leva o esmalte. E eu fiquei assim, levar um esmalte? Pra que eu vou levar um esmalte? Só que eu não questionei muito, não. Eu acabei pegando ali o esmalte sem entender pra que eu tava levando o esmalte, mas eu coloquei na bolsa e fui pra casa da minha mãe. Quando chegou lá, a gente ficou conversando e em certo momento a minha mãe falou assim: Gabriela, você pinta minha unha pra mim? E eu fiquei assim dentro de mim, meu Deus, não acredito que ela falou isso, que ela pediu pra pintar a unha dela e eu trouxe o esmalte. E o conselho pra hoje é esse, é ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir a voz do Senhor e aprender a obedecer essa voz, a seguir essa voz, mesmo que às vezes ela não pareça ter sentido nenhum, igual o esmalte. Pra mim não tinha sentido nenhum eu levar o esmalte, porque eu não pintava a unha da minha mãe. E eu levei o esmalte, eu fui obediente e chegou lá, ela pediu pra pintar a unha dela. E sobre essa questão de ouvir ao Senhor, a gente tem, eu pelo menos, eu tive muitas dúvidas a respeito disso quando eu me convertia, e eu estou ainda aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, mas um livro que me ajudou muito a entender esse relacionamento com o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, de me relacionar com o Espírito Santo, foi este livro aqui, Meu Amigo Espírito Santo, do Abi Uber, não sei se pronuncia o nome dele assim. Ele me ensinou muitas coisas e eu indico demais esse livro. Eu vou ler ele de novo, eu li ele uma vez, mas eu vou ler ele novamente, porque eu aprendi muito. E quanto mais a gente lê um livro, mais a gente extrai conhecimento desse livro, né? Então, que nós não sejamos como um cavalo ou um jumento que precisa de passar ali por algo desconfortável para poder obedecer. É sábio que a gente obedeça quando a gente ouvir, sem precisar de passar por algo desconfortável para a gente finalmente obedecer ao Senhor. Que nós ouçamos a instrução, ouçamos o conselho do Senhor, que nós sejamos obedientes a essa voz que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E é isso. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Se você gostou, curte, comenta e até a próxima.